boa noite a todos, uma feliz quarta-feira, que a paz de Jesus esteja em cada coração, que você se sente bem-vindo, bem-vinda aqui mais em um culto de quarta-feira, um culto de poder, aonde estamos aqui nos preparando para o derramamento da chuva serôdia, para o breve retorno de Jesus e para um dia estar na eternidade. Nesse momento, feche seus olhos, vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Grande Deus, soberano, eterno Pai, estamos abrindo a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, ó Deus, o Espírito Santo habite em nossas vidas, porque a Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca e encontra, é o que bate e abre-se-lhe-á. Pai eterno, queremos esse poder, queremos ser cheios para levar a Tua mensagem. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, e o versículo de 1 a 9 diz assim: a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vinda as aves a comer. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Queridos irmãos, Jesus, Ele nos deu uma parábola. Jesus contou uma parábola sobre o semeador. Quem é o semeador? É Jesus. O que é a palavra? O que é a semente? É a palavra de Deus, é as escrituras sagradas. Queridos irmãos, a Bíblia diz que existe pelo menos 4 tipos de pessoas neste mundo. E a primeira são aquelas que caem à beira do caminho. Então, aquelas pessoas que aceitam o Evangelho, muitas vezes aceitam, mas não tem força. Muitas vezes não permanece no caminho do Senhor. O segundo outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou. Muitos aqui, meus queridos, aceitam o Evangelho, muito aceita, mas quando vem as provações, quando vem a dificuldade, eles afastam-se do caminho, afastam de seguir ao Mestre. E para você ver, e a Bíblia diz que outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram. Querido, muitas vezes as provações, a riqueza, a fama, a posição, tudo isso nos coloca, amados irmãos, em perigo se a gente não estiver firmado na rocha que é Jesus. Mas a Bíblia diz que outra parte caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Meus queridos irmãos, há um grupo de pessoas que vai estar preparado. Queridos irmãos, independente do que está acontecendo no mundo,
Meus irmãos, a gente temos que ser fiel. Queridos irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus, ele explicou essa parábola. E aqui ele diz o seguinte, no versículo 20, o versículo 19, ele diz assim: a todos que ouvem a palavra do rei e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhe foi semeado no coração, o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e o recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é os que ouvem a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende e frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Queridos irmãos, em qual classe você se encontra? Você se encontra na que caiu entre a beira do caminho e os passarinhos comeram? Você se encontra no segundo, que caiu em solo rochoso, mas depois que saiu o sol, não teve raiz, morreu, secou? O que caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram, ou que deu a 100, a 60, a 30 por um? Queridos irmãos, Deus, Ele é o autor da vida. Jesus, Ele é o semeador. Amigo, não tem como eu e você permanecer no caminho se a gente não estiver ligado na videira. Vamos aqui para o livro de João, capítulo 15. Jesus aqui, ele nos fala aqui da videira. João capítulo 15, ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo que dá fruto limpo, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos, a Bíblia diz que se a gente não estiver ligado na videira, meus queridos irmãos, a gente não pode dar fruto. Querido, como a gente vai dar fruto se a gente não está ligado em Jesus, se a gente não está firmado em Jesus? Meus queridos irmãos, então eu creio que essa última classe que Jesus falou, o que caiu em solo, em terra boa e frutificou, eu creio que são aqueles que estão permanecendo em fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, a gente não sabe quanto tempo a gente tem neste mundo. Meus irmãos, a gente só sabe que estamos vivendo em um mundo terrível, um mundo de preocupação, um mundo onde os sinais estão se cumprindo, e a Bíblia diz que muitos vão se escandalizar. A Bíblia diz, meus queridos, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todo. Amado, o pecado está se alastrando, o pecado está tomando conta do mundo,
E se eu e você não clamar urgentemente pelo batismo do Espírito Santo, para que ele fortaleça a nossa fé, queridos irmãos, estamos vivendo numa época onde as igrejas estão vazias, onde os irmãos estão mais preocupados com as coisas desta terra do que se santificar. A Bíblia diz que virei como um ladrão. Irmão, quando Jesus voltar, muitos vão estar, como é que se diz, despreparados. Por isso que, para mim, você está ligado na videira, a gente precisa ter comunhão com Deus. Amigo, não tem como a gente dizer que está em Cristo se a gente não permanece. Meus irmãos, infelizmente as pessoas estão dormindo. Efésios 4:15 diz o seguinte: desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te ressuscitará. Por isso que a Bíblia diz que ninguém pode dar fruto se a gente não estiver ligado na videira. E meus irmãos, eu creio que a gente só pode dar fruto, a gente só pode permanecer no caminho, a gente só pode ser um cristão autêntico se a gente estiver envolvido na missão. Cristão que está vivendo sem estar envolvido na obra, irmão, ele vai desanimar. Queridos irmãos, Jesus nos deixou uma missão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amigo, não importa quem seja, nós temos que ir, nós temos que sair, nós temos que levar essa mensagem de salvação, essa mensagem de esperança, dizer para o mundo que Jesus está às portas, que o fim está à nossa frente. E nós precisamos, meus irmãos, dar fruto, nós precisamos estar ligados, nós precisamos tirar tempo para orar, nós precisamos tirar tempo para proclamar, para falar das boas novas. E queridos irmãos, nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem neste mundo, não sabemos quanto tempo ainda Deus está nos concedendo. Amigos irmãos, a gente não sabe três coisas: o dia que a gente vai morrer, ninguém sabe; o dia que a gente a porta da graça vai se fechar, e ninguém sabe quando Jesus vai regressar. Por isso, meus irmãos, que devemos estar preparados. Os sinais que Jesus falou estão se cumprindo. Estão vendo pessoas, meus irmãos, morrendo nessas guerras. Estamos vendo pessoas que infelizmente estão perdendo a própria vida. E hoje, meus irmãos, Jesus, ele convida a mim e você para ingressar na missão, para levar a mensagem de salvação. Para isso precisamos do Consolador, para isso precisamos do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, irmão, a gente não pode fazer nada, porque no versículo 7 do capítulo 16 de João e o versículo 7, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros; se porém eu for, eu vos enviarei. Irmão, a terra está desse jeito, está nessa situação, mas o Espírito Santo ainda está aqui. Claro que o Espírito de profecia diz que ele vai saindo degradamente da terra, e meu irmão, vai chegar um momento que o Espírito Santo ele não vai mais agir. Por isso que se eu e você não clamar, se eu e você não pedir, se eu e você não estiver disposto a buscar,
meus irmãos, a gente jamais vai conseguir estar firmado. Meus irmãos, infelizmente, as pessoas estão muito preocupadas com as coisas deste mundo. A Bíblia diz: não deixei de congregar, como é costume de alguns. Infelizmente, irmão, muitas pessoas estão deixando de vir à casa de Deus. Queridos irmãos, a gente tem 3 cultos na igreja, e esses 3 cultos, meus queridos irmãos, a gente temos 7 dias na semana, e às vezes 3 cultos a gente tem dificuldade de estarmos aqui. E queridos irmãos, Jesus está mostrando que o fim chegou. Jesus está mostrando que o fim se aproxima. Eu quero ler aqui uma pequena citação que está aqui no livro Serviço Cristão. E olha o que diz na página 80 do livro Serviço Cristão. A obra está a finalizar-se rapidamente, e por toda a parte aumenta a impiedade. Temos pouco tempo apenas para trabalhar. Despertemos da sonolência espiritual e consagremos ao Senhor tudo o que temos e somos. Seu Espírito permanecerá com verdadeiros missionários, proporcionando-lhe poder para o serviço. Queridos irmãos, nós temos pouco tempo. Nós temos pouco tempo nesta terra. Devemos, meus irmãos, trabalhar com garra, porque despertemos da sonolência espiritual. Irmão, precisamos agir, precisamos cair em campo, precisamos levar essa mensagem. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o seu Espírito permanecerá, meus queridos irmãos, permanecerá nos verdadeiros missionários, proporcionando poder para o serviço. Irmão, a gente compreendemos que nem tudo, meus irmãos, está perdido. Mas, meu querido, aquele que não estão fazendo nada, infelizmente, vai ficar de fora. Olha o que diz mais aqui: despertai, irmão e irmã, despertai, não continuei a dormir, porque estáis ocioso todo dia. Jesus vos chama, dizendo: ide hoje trabalhar na minha vinha. Mateus 26:7. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo o manifestará, pois todas as suas forças serão empregadas no mais ativo serviço. Todos os que em verdade recebem a Jesus pela fé trabalham, experimenta um sentimento de responsabilidade pelas almas. Deus pede agora a todos que possuem algum conhecimento da verdade, que são depositários da verdade sagrada, que erga e comunique a luz do céu aos outros. Queridos irmãos, se você tem algum talento, irmão, ingresse nessa obra. Aqui está dizendo, irmão, que os que são depositários da verdade sagrada, que se erga e comunique a luz aos outros. Meus queridos irmãos, precisamos acordar, precisamos nos preparar. Meus queridos, o mundo está em caos, o mundo está chegando ao seu final. A obra está a finalizar rapidamente, a misericórdia está para acabar. Jesus muito em breve voltará. E queridos irmãos, Jesus hoje chama a mim e você para nos preparar.
Jesus chama a mim e você para fazer a sua vontade. E queridos irmãos, a Bíblia diz, concluindo, despertai, irmãos, por amor de vossa própria alma. Despertai, sem a graça de Cristo nada podeis fazer. Trabalhai enquanto puderem. Queridos irmãos, o tempo é pouco, o tempo está terminando, o tempo está chegando ao final. E Jesus hoje, meus queridos, chama a mim e você para despertar, para acordar, para levar essa mensagem, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. E hoje Jesus, ele espera que, se eu e você temos conhece o que está para acontecer, queridos irmãos, os escritos de profecia dizem que uma certa ocasião a nossa irmã, senhora White, ela teve uma visão e diz que os juízos de Deus começou a cair sobre a terra, e muitos do nosso povo disseram, não sabia que o juízo ia ser tão rápido, queridos irmãos. E algumas pessoas, quando ouviram aquilo, dizem, vocês sabiam? Por que vocês não nos falaram? Irmão, nós precisamos falar. A Bíblia diz, a quem muito for dado, a muito será cobrado. E queridos irmãos, e se eu e você conhece a verdade, a gente precisa falar, a gente precisa trabalhar para que outras pessoas conheçam mais sobre a capacidade de falar do amor. E eu gostaria de ler aqui mais uma citação para terminar, que diz assim: o registro celeste, o mundo carece de missionário consagrado, missionário no país natal, e não será nos livros do céu registrado como cristão ninguém que não tenha um espírito missionário. Meus queridos irmãos, se eu e você não tiver um espírito missionário, infelizmente, meus irmãos, a gente não vai ter nosso registro. O que é que diz? E não será no livro do céu registrado como cristão ninguém que não tenha um espírito missionário. Está na Revian de Herado, de 3 de agosto de 1893, e também no livro Serviço Cristão, página 86 e 87. Meus queridos irmãos, Deus chama a mim e você para despertar. Deus chama a mim e você para trabalhar. Não é mais tempo, irmão, de brincar. Não é mais tempo de estar dormindo, né? Mas é tempo de buscar a palavra de Deus. Então, desculpa, aquela hora eu falei que era Efésios 4:15, mas é Efésios 5:14, que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos despertar, que possamos, irmão, levantar dessa sonolência espiritual, dessa sonolência que não traz nenhum vigor, e possamos encher-nos do poder e levar a mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe. Essa é minha oração em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, na Tua presença nesse momento, louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso, um Deus que cuida de nós e um Deus que tem feito maravilha. Pai eterno, sabemos que o tempo é pouco, sabemos que o tempo está terminando, e hoje o Senhor convida a mim e a cada irmão
para ingressar, para fazer a tua vontade e se preparar para o derramamento da chuva serôdia e para receber o selo do Deus vivo e se preparar para a breve volta de Cristo. Pai eterno, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos nossos irmãos, tem misericórdia dos nossos irmãos em outros países que se encontram em guerra, se encontram, Senhor Deus, talvez ali fugitivo, ó Pai, e que o Senhor levante o teu povo, levante a tua igreja, para que possamos, Senhor, ser discípulos, ser missionários em levar a salvação. Obrigado, Deus eterno, leva-nos em paz, livra de todo o mal, nós te oramos, e nos batize com teu Santo Espírito, a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém.